Vamos falar sobre esse esporte de origem milenar e que exige paciência, concentração e muita estratégia, que é o xadrez. Quem nos ajuda é o professor que morou no Japão por 11 anos, onde estudou e observou a importância da utilização dos jogos na educação japonesa. Ele é um palestrante em diversas linhas da neurociência para mostrar a eficiência dos jogos de xadrez e os seus resultados, naturalmente. Boa noite, Eiji Sakita-san. Tá bom, querido? Muito obrigado por ter vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela produção. Eu que tenho que agradecer. Obrigado, que o principal objetivo da minha presença aqui é mostrar para a sociedade brasileira que o xadrez é um instrumento de alto potencial de desenvolvimento mental. Então, o fato de você estar abrindo esse espaço para falar sobre xadrez, mesmo sabendo que você é um jogador de xadrez, seu pai jogava muito xadrez, né? Então, para a sociedade brasileira, muitos que estão vendo esse programa, muitos não jogam, né? E que a partir de agora poderão se interessar, né? Esse jogo é tão importante que eu estava conversando agora há pouco com o diretor do programa e com a coordenadora de produção, que este jogo deveria fazer parte do currículo escolar. Eu falei com você também em off isso aí, né? Bom, nós vamos falar do xadrez de uma forma bastante ampla, como a gente puder. Então, Eiji, como é que surgiu, onde surgiu o jogo de xadrez? Olha, o xadrez, segundo a história, ela teve origem de um jogo chamado chaturanga, né, que se jogava na Índia. Tá? Então é verdade, porque as pessoas falavam comigo, o Eustáquio falou comigo, esse jogo, pelo que eu entendi, nasceu na Índia. É verdade isso? Chaturanga? Havia um jogo na Índia chamado chaturanga que migrou para a Pérsia, para a Grécia, depois... Que ao invés de cavalo tinha elefante, é isso? Exatamente. Então tá. E essa migração foi se alterando as regras, né? E até chegar no nosso xadrez. Tá. Mas esse mesmo jogo, a chaturanga, quando migrou para o Oriente, né, para o Japão virou shogi, né? O shogi, esse aqui? Virou shogi, tá. Xadrez japonês. Isso eu não conheço. Virou o xadrez chinês. Também não sei nada disso. E por que esse jogo teve o mesmo objetivo, checkmate, tá? O nosso xadrez, quando migrou para o Ocidente, ou a chaturanga, quando migrou para o Ocidente, virou o xadrez com o objetivo do checkmate. Tá. Para o Oriente, né, o mesmo objetivo do shogi, xadrez japonês, xadrez coreano, xadrez chinês, tem o mesmo objetivo que é o checkmate. Bom, você trouxe inclusive alguns exemplos de xadrez aqui para mostrar para a gente. Como é que a gente chegou nesse xadrez tradicional, sei lá, com um bispo, com a rainha, ou dama, como falam também às vezes? Como é que a gente chegou nisso? Olha, isso aí envolve um pouco da mitologia, né, dos países em que passaram, né, e que foram agregando, né, não só a mitologia, também com as regras, né, e aí foi ajustando até chegar assim, vamos dizer assim, na lógica, né, de movimento das peças, cujo objetivo é checkmate. Né? Porque o xadrez é matemática, xadrez é lógica, e ali esse ajuste é que chegamos ao xadrez atual. Bom, na verdade, no jogo de xadrez tradicional, a gente usa muito isso aqui, os relógios para cronometrar. Explica para a gente como é que funciona, por que existe isso. Então, eu vou explicar de uma forma assim, uma forma muito interessante, né, da utilização do xadrez, tá? Por que usa um relógio? Da mesma maneira que existe uma partida de futebol, da qual são cronometrados as partidas, o xadrez também. Então, eu vou explicar de uma forma bem específica, né? Todo torneio de xadrez ele tem um formato, tá? O torneio Blitz, por exemplo, é 5 minutos para cada jogador. Tá? O torneio de xadrez rápido é 20 minutos para cada jogador. Agora, existem os torneios pensados, da qual pode-se determinar para cada jogador 1 hora
para cada jogador, totalizando 2 horas. Né? Ou talvez 2 horas para cada jogador, totalizando 4 horas de partida. Então, veja bem, às vezes as pessoas assim acham que quando o jogador faz um lance, né, ele tem tantos segundos para fazer o lance, ou tantos minutos. Não é bem assim. Porque, vamos, por exemplo, num torneio pensado onde existe, quando é determinado 1 hora para cada jogador, ele é acumulativo. Né? Um lance eu posso levar 10 segundos, você pode levar 1 minuto. E assim, né, eu vou explicar de uma forma bem... Está mais do que entendido, viu? Está mais? Tá. Então tá bom. Então, podemos continuar? Podemos continuar. Okay. Bom, isso aqui é uma maluquice, eu não entendi nada. O que é isso? Quando eu cheguei, eu digo, que jogo é esse aí? Que jogo é esse aí? Olha, eu sempre digo que a base da educação, né, infelizmente, é 11 milhões de analfabetos no Brasil. Meu Deus do céu. Nos países mais desenvolvidos é 0 de analfabetismo, né? Então, esse xadrez de 4 já é desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos. Se é para 4 pessoas, eu não conheço. Então, vamos jogar eu e você, somos parceiros, tá? Então... Contra 2 jogadores. Entendi. Né? Entendi. E ali vai se rodando, né? Mas só que precisa ficar atento aos 3, 4 lados. Né? Tá. E usa-se a mesma regra do xadrez. Né? E no Brasil nós vamos chegar lá. Mas deve ser complicado no xadrez pedagógico, as crianças adoram esse jogo. Porque você vai implantar o xadrez, vai dar aulas de xadrez para os escolares, somente fundamentos, né, de abertura, de estratégia. Sim. Eles ficam cansados mentalmente. Depois, quando eu coloco esse xadrez de 4, as crianças ficam... Engraçado isso, que me parece complexo isso aí. Não é complexo, justamente porque se houver um hábito, né, vai se tornar algo muito divertido. Né, Bom, e você falou do xadrez japonês, que está ali, do xadrez chinês, do coreano. Eles são jogados, vamos dizer, da mesma maneira, ou é só o final que tem que ser checkmate? Olha, existem algumas variações, tá? Por exemplo, no nosso xadrez, são 64 casas. Isso. Né? O aperfeiçoamento das regras no xadrez chinês, no shogi, xadrez japonês, eles adaptaram a maneira que eles, vamos dizer assim, da mesma maneira que nós aperfeiçoamos o nosso xadrez, né, com as nossas regras, eles também aperfeiçoaram de acordo com a cultura, com os costumes. Né? Então, se você assistir aqueles filmes antigos dos samurais na época medieval, você vai ver que tem um samurai jogando Go, jogando xadrez. Né? O Go, por exemplo, que é popular até hoje no Japão. Você trouxe também um tabuleiro que eu vi ali. Sim, o Go é considerado um dos jogos, ou talvez o jogo mais eficiente para o desenvolvimento mental. É? Mais do que o xadrez? Sim. John Nash, quando começou a divulgar o jogo do Go com aquele filme Uma Mente Brilhante, sim. Oscar de 2002, ele mostrou para o Ocidente, né, da importância e da eficiência do jogo do Go. Né? E depois, com o advento da Google, YouTube, né? E recentemente a Google ela contratou programador extremamente eficiente para desenvolver um programa que se chama AlphaGo, né? Da qual esse programa hoje é imbatível, porque os melhores jogadores do mundo do Go não conseguem ganhar. É invencível, então? É invencível, e ele é tão eficiente que eles estão estudando da utilização desse programa também para as outras áreas da ciência, como a medicina, por exemplo. Medicina. Exatamente. Então, o Deep Blue, que jogou com Kasparov, né, ele não foi tão eficiente como o AlphaGo é atualmente. Se tivesse sido desenvolvido com a sua continuidade, talvez chegasse a esse nível. Essa história de desenvolvimento intelectual é uma coisa que você faz normalmente, né? Usando o xadrez. Olha, eu vou explicar o quanto é eficiente o xadrez no desenvolvimento mental. Tá? Nós trabalhamos com o desenvolvimento mental de escolares há 15 anos, né?
Se eu implantar o xadrez numa escola, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o boletim dos alunos. Por quê? Aqueles que entrarem no xadrez e os que não estão no xadrez, vou fazer um comparativo no seu desenvolvimento. Esse aqui é o espaço onde se realizam os torneios de xadrez com os escolares, principalmente com as escolas públicas. Tá? É a nossa, onde a academia... Foram mais de 250 torneios ao longo de 15 anos. É muita coisa, muita coisa. Então, veja bem, se eu implantar o xadrez numa escola, né, e ver os resultados dos que estão no xadrez e que não estão no xadrez, certamente... A diferença vai ser grande. Vai ser grande. Cadê o jogo do Go? Vou mostrar o jogo do Go lá para as pessoas, que esse é medieval, é milenário esse jogo. Olha, existem fósseis que foram retirados na China Antiga, data 3.000 anos. Não é 3 mil? 3.000. Não é 30 anos, não é 300 anos. Ele foi trazido para o Japão de uma maneira também, quando espiritualistas japoneses, né, os monges se introduziram na China, né, e trouxe a espiritualidade para o país. E o Go também veio junto, foi uma das maneiras. É um jogo do Shinto ou não? Do shintoísmo, não? Pode ser considerado, porque eles jogavam nos templos. Ah, tá. Né? O Zen budismo, por exemplo, que é uma mistura de taoísmo com budismo, né? Tá. E assim foi se aperfeiçoando também a prática no Japão. Soroban está aqui. Ó, Soroban é de extrema importância para o Japão. Meus antepassados trouxeram o Soroban, e eu sou da época do Soroban, porque eu vi o meu pai usando para trabalhar. Só que naquela época não tinha calculadora, né? Então era um fato normal. Calculava e agora nós estamos desenvolvendo esse ensino para os brasileiros. Ah, que legal. Isso é antigo também, meu Deus do céu. Que maravilha. Olha, isso aqui é... Na verdade, eu quero falar de uma coisa. Você falou... Eu sei que aqui no Brasil a prática do jogo de xadrez ainda é pequena e nós temos que fazer força para que ela cresça. Bom, olha, eu estou recebendo Edi Sakita-san, que veio nos dar essa oportunidade de falar do xadrez, que eu vou insistir nessa história. Xadrez deveria fazer parte do currículo escolar. Isso é uma coisa sensacional. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Então, estamos juntos. Eu que agradeço. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Obrigado, querido. Um abração grande.